Olá, turma, boa noite aos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas, amigos que vão assistir a gravação. Nós estamos aqui no grupo de estudos sobre o Livro Vermelho. Tem uma grande oportunidade da gente conhecer um pouco da vida do Jung e também conhecer a teoria junguiana, né? Porque à medida que a gente está lendo alguns pontos, algumas passagens, né, importantes do livro, a gente vai articulando essa passagem com a teoria junguiana, tá? Então, hoje nós vamos começar a partir do último encontro do mês passado, aqui na página 295 do PDF, página 271 do livro vermelho, tá? Que eu tinha colocado no roteiro anterior, uma sexta questão, que é o que significa para Jung a expressão enterrar os velhos deuses num ovo, né? Lembrando que ele está aqui, nesse momento, fazendo um trabalho bem interessante de imaginação ativa com ele mesmo, entrando em contato com figuras muito importantes que apareceram para ele nesse momento da sua vida, né? E uma dessas figuras é o deus Gilgamesh, né? Também conhecido como Isdobar. E ele faz todo um trabalho de imaginação ativa para que ele possa se deparar e confrontar, né, com esse material que vem do seu inconsciente, naturalmente do seu inconsciente coletivo. E vocês viram no encontro passado que ele fez um trabalho de imaginação ativa muito profundo e muito sério, que ele conseguiu com essa técnica, né, de imaginação ativa, ele conseguiu fazer com que esse potencial energético que vem do inconsciente coletivo diminuísse um pouco, perdesse um pouco a sua força, a sua intensidade, e que fez com que ficasse mais fácil para o seu ego, o ego do Jung, de interagir com esse material, tá? E ele usa uma metáfora muito interessante, que é de colocar esse Deus no ovo, né? Assim, ele diz que ele conseguiu diminuir essa intensidade, essa força desse potencial arquetípico, que se manifestava na figura de Gilgamesh, de Isdubar, e à medida que ele conseguiu diminuir esse potencial energético que vinha dessa imagem arquetípica, ele pôde, então, dialogar melhor, né, com essa força arquetípica. E aí chegamos, então, nessa questão, final do roteiro passado, que nós vamos retomar o nosso encontro de hoje a partir dessa questão, que é o que significa para Jung a expressão enterrar os velhos deuses no ovo. Aí o Jung vai comentar aqui no final da página 295 do PDF. Diz Jung: mas eu o prendi, aquele que é temido desde tempos imemoriais, e o tornei pequeno. Minha mão o abarca todo. Isto é o fim dos deuses. O homem coloca-os no bolso. Este é o fim da história dos deuses. Nada restou dos deuses a não ser um ovo. E este ovo eu o possuo. Talvez eu possa acabar com este único e último, e assim exterminar definitivamente a espécie dos deuses. Agora que sei que os deuses caíram em meu poder, o que pode ainda contra mim os deuses? Velhos e maduros demais tombaram e foram enterrados num ovo, diz Jung. E aí ele continua. Como aconteceu isso? Eu abati o grande. Eu o lamentei. Não quis abandoná-lo, pois eu o amava, porque ninguém dos mortais se igualava a ele. Pois não, Afonso? Afonso levantou a mão? Então, acho que não, né? Então vamos seguir aqui. Por amor, imaginei o truque que o exonerou do peso e o libertou da espacialidade. Por amor, eu lhe tirei a forma e a corporeidade. Eu o tranquei amorosamente no ovo maternal. Devo eu matar o indefeso, a quem amo? Devo despedaçar a débil casca de seu túmulo e abandonar os ventos do mundo, o sem peso e sem expansão? Mas
Não cantei a encantação por causa de sua desolação? Não fiz por amor a ele? Porque eu o amo. Não quero arrancar do meu coração o amor ao grande? Quero amar o meu Deus, o desarmado e desamparado. Quero adotá-lo como uma criança. Não somos filhos dos deuses? Continua Jung se interrogando. Por que os deuses não podem ser os nossos filhos? Se morrer para mim, meu Deus Pai, deve nascer para mim um Deus Filho, de meu coração maternal, pois eu amo o Deus e não quero abandoná-lo. Só quem ama o Deus pode abatê-lo, e o Deus se entrega a seu vencedor e adapta-se às suas mãos e morre em seu coração que o ama e lhe promete nascimento. Tá? Levando isso aqui para a teoria junguiana, qual foi o trabalho que Jung fez? Né? Ele se deparou, durante as suas visões, as suas fantasias e seus sonhos, com um material muito potente, oriundo do inconsciente coletivo. Esse material se configurou na figura de Isdubar, também conhecido como Gilgamesh. Então, esse potencial arquetípico, quando ele se apresenta à consciência de um indivíduo, tem muito poder, tem muita força, tem muita intensidade. E é capaz de subjugar a força e o poder do ego. É capaz de levar o ego a um sofrimento muito profundo, inclusive a gerar, nesse indivíduo, transtornos mentais e de comportamento. Né? O que é que Jung faz? Ele não se aproxima diretamente desse material. Ele representa esse material através de pinturas, através da chamada, na época, escrita automática. Depois, né, Jung vai desenvolver isso como imaginação ativa. O que é a escrita automática? O que é a imaginação ativa que funciona como escrita automática? É você simplesmente dar voz ao inconsciente e registrar a fala do inconsciente através da escrita. É como Jung faz aqui ao longo de todo o texto do Livro Vermelho. Você vê, observa os diálogos, né, que ocorrem entre Jung e alguns personagens que apareceram em suas fantasias, em suas visões e seus sonhos. Então, vocês viram no encontro passado um diálogo muito profundo, muito interessante entre Jung e Gilgamesh, onde você pôde perceber que Gilgamesh dava uma voz, tinha uma voz, né, e falava, e trazia pensamentos, e trazia sentimentos, e trazia preocupações, medos, temores, né, que não eram do lado consciente da personalidade do Jung, porque eram pensamentos, sentimentos, emoções, medos, temores, oriundos de uma outra esfera da psique de Jung, a esfera chamada, na teoria junguiana, de inconsciente coletivo. Então, à medida que você dá voz ao inconsciente coletivo, através, por exemplo, da escrita automática, né, que é uma imaginação ativa, esse inconsciente coletivo ele não vai chegar diretamente sobre o ego. Ele vai chegar indiretamente para se relacionar com o ego. Indiretamente por quê? Porque vai encontrar um outro caminho, que é o caminho da escrita, como poderia ser o caminho da pintura, do desenho artístico, da escultura e assim por diante. E à medida que Jung vai dialogando com Isdubar, eles vão percebendo tanto Isdubar como se fosse uma personalidade própria, independente da personalidade consciente de Jung, como o próprio Jung também vai percebendo que há problemas nessa interação. Problemas que podem causar danos tanto a Jung como a Isdubar, a Gilgamesh, que é esse potencial arquetípico. E os dois juntos vão tentando encontrar uma saída para esses problemas. E Jung encontra uma saída, que é fingir que Isdubar, Gilgamesh, é apenas uma fantasia, que não existe como realidade própria. Mas, assim, seria um fingimento parcial, não total. Com isso, ele consegue reduzir o tamanho de Gilgamesh, o tamanho desse potencial arquetípico. E, com isso, ele consegue, então, carregar esse potencial arquetípico simbolicamente no seu bolso, ou seja, na sua consciência. Utilizando o pensamento, utilizando o sentimento, utilizando as imagens como representações do potencial arquetípico.
Ou seja, Jung não vai se relacionar diretamente com o potencial arquetípico, porque ele seria aniquilado, destruído por esse potencial arquetípico. Ele vai se relacionar de forma indireta com esse potencial, através dessas fantasias, através da imaginação ativa, através da escrita automática e assim por diante. E esse trabalho de reduzir o tamanho de Gilgamesh, o tamanho desse potencial arquetípico, equivale a colocar essa força arquetípica no ovo, ou no bolso, como diz Jung, né? Então, isso é muito importante no trabalho da psicoterapia junguiana, porque é como a gente consegue diminuir a intensidade energética de um símbolo que vem do inconsciente coletivo. Então, Isdubar, Célia e Gilgamesh, seria o representante de um potencial arquetípico, como você está colocando aí, tá? Mas é um representante, não é o próprio material arquetípico em si, que, enquanto arquétipo, é insondável. Então, Isdubar seria uma imagem arquetípica que reflete esse potencial arquetípico. E quando você começa a se relacionar com essa imagem arquetípica, indiretamente você está se relacionando com o arquétipo. Qual vai ser o resultado disso, se você conseguir fazer um trabalho bem feito? É você ampliar sua consciência, é você desenvolver sua personalidade, porque você vai conseguir, então, ter uma visão mais completa da sua alma, né, da sua personalidade. Afonso. Eu não estou conseguindo te ver nem te ouvir. É porque o microfone está Desculpa, fechado. estava desligado. Professor, Pronto. pronto. Quando Pronto, Afonso, estava desligado. do ovo e do bolso, me vem à mente, assim, esse processo de que ele traz todo o processo, ele reduz, mas não elimina nada do arquétipo. Então. De certa forma, Isso. é um processo como se fosse. Eu me lembrando da galinha e do ovo mesmo, né? De chocar o ovo, ou seja, você saber que naquele ovo tem todo o potencial reunido, mas que precisa de uma maturação, de um tempo, é isso? Exatamente, exatamente. Então, exatamente isso que você está colocando aí, né? Então, você traz todo o arquétipo, todo o poder do arquétipo, toda a força do arquétipo para aquela imagem arquetípica, você personifica aquela imagem, desenha aquela imagem, dá voz àquela imagem, você consegue escrever um diálogo onde você percebe que aquela imagem tem uma vida própria e está falando com você, tá? E você consegue reduzir ainda um pouco mais isso para que você possa pensar sobre isso, sem ser destruído por esse potencial arquetípico. Então, é como se você estivesse olhando para Deus de forma indireta. Vamos usar essa linguagem aqui, nessa metáfora aqui. É como se você não estivesse olhando diretamente para Deus, porque se você olhar diretamente para Deus, você será destruído, né? Então, você olha indiretamente para Deus, para que você possa conhecer um pouco mais sobre Deus. E à medida que você conhece um pouco mais sobre Deus, você amplia sua consciência, porque você consegue conhecer mais sobre você mesmo, mais sobre o mundo e mais sobre o próprio Deus, o próprio Criador. Pois não, Célio? Evaldo, o ovo também seria o inconsciente ali, fértil. Representa também isso? O ovo seria o símbolo, né? E O como símbolo, símbolo, mas... ele retrata Sim. o inconsciente fértil, né? Mas o próprio ovo em si, que é o símbolo, ele já é fértil por natureza, tá? A origem desse ovo é o inconsciente coletivo, que é muito fértil, que traz muitas possibilidades, muitas potencialidades, né? E à medida que você olha para o símbolo, você consegue dialogar com o inconsciente sem ser destruído pelo inconsciente. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho muito metafórico, muito simbólico, né? Por isso que a gente observa a fala dos pacientes, o discurso dos pacientes, e a gente pontua, faz aquela intervenção, pontuando, mostrando para o paciente aquela imagem que ele trouxe sem saber que estava trazendo uma imagem. Tipo, o paciente diz, né? Eu estou, sei lá, estou exausto,
estou cansado, né? Aí você pontua essa fala dele, essa frase. Ah, você está cansado, você está exausto, né? Para que ele olhe para essa fala e vai perceber que essa fala traz uma imagem. Essa imagem é um símbolo, esse símbolo equivale ao ovo que o está falando aqui nessa passagem do texto. Pois não, Afonso? Sim, professor, e uma coisa também que me chama a atenção, me traz assim, a questão de refletir sobre o processo de análise, né? É a questão do tempo e do espaço. Esse ovo, ele, para se gestar, né? Ele precisa de tempo. Mas ele traz todo o tempo dele ali, mas também ele traz algo que é dinâmico dentro dele mesmo, né? Do arquétipo também, vamos dizer assim, né? É o ovo. Você não precisa interferir nessa coisa interna do ovo em si. Você precisa dar temperatura, você precisa dar tempo, coisas que fazem com que o processo mesmo se desenvolva também, né? Nesse paralelo. Então, acho que aí esse processo inconsciente e processo de análise também, né? Perfeito, perfeito. Isso aí faz com que a gente pense sobre um conceito muito importante do Jung, que é o conceito de self, conceito do si mesmo, né? Porque é o self, é o si mesmo quem rege o processo, quem direciona, quem coordena, quem regula o processo de crescimento, que é chamado de processo de individuação. Portanto, é também o self quem regula, organiza e dirige o processo da psicoterapia. Não é nem o ego do paciente, nem muito menos o ego do terapeuta, do analista, e nem é somente o inconsciente que está se manifestando lá no paciente. Não é somente o inconsciente, mas é o conjunto de tudo isso, é a totalidade, que também é o self, né? E tudo ocorre de acordo com o tempo do self, não é de acordo com o tempo do paciente, nem do inconsciente do paciente, nem do ego do terapeuta, do analista. Tá? Então, o processo vai ocorrendo de acordo com o tempo dado pelo self. E só quem conhece esse tempo é o self. Ok? Célia, levantou a mão, Célia. Essa questão do ovo, né? Que ele simboliza, né, o inconsciente. E é como se ali contesse os potenciais, né? Ainda não foram diferenciados, e que o self ali está em um estado germinal, mais ou menos assim, ou não estou entendendo? Como potencial, exatamente, como potencial. Né? Então, a imagem arquetípica vai trazer o potencial que vai ser desenvolvido ao longo da vida. Né? Então, está ali presente como potencial. Não quer dizer que vai acontecer, mas é um potencial para que isso aconteça. Né? Sim. Então, por exemplo, um indivíduo, um paciente, ele está se deparando com o arquétipo do guerreiro. Então, todos os potenciais inerentes à figura do guerreiro estão presentes nessa imagem arquetípica do guerreiro. Não quer dizer que aquele indivíduo vai desenvolver todos esses potenciais, mas esses potenciais estão pulsando, estão pedindo atenção ao ego para que o ego possa assimilar esses potenciais dentro da medida do possível e realizá-los ao longo de uma vida. Tá? Se o ego vai conseguir realizá-los em sua totalidade ou não, é o que veremos ao longo da vida do indivíduo. Mas, enquanto potencial, está ali presente, sim, na imagem arquetípica do guerreiro. Tá? Então, avançando um pouco mais, gente, chegamos aqui na questão da abertura do ovo, na página 273, né? E aí, seguindo o nosso roteiro, a gente vai avançando aqui um pouco, por causa do horário, né? Então, vamos aqui seguindo o nosso roteiro, e chegamos na primeira questão do roteiro. Deus renovado como a renovação da vida, né? Então, quando um potencial, como você está colocando aí, ele é visto pelo ego, né? E ele é assimilado pelo ego, aquele arquétipo que trouxe o potencial, ele vai ser também renovado, né? Mas renovado como? Porque a imagem arquetípica vai sendo renovada. Então, o que é ser um guerreiro hoje? Nós temos uma imagem de guerreiro hoje, na nossa cultura. Mas o que era ser um guerreiro há 1000 anos atrás, e lá no Japão? Era outra imagem de guerreiro. Então, à medida que eu acesso esses potenciais contidos nessas imagens de guerreiro, eu atualizo o arquétipo, dando a ele novas imagens arquetípicas. É isso que Jung vai dizer aqui, a partir
da página 298 do PDF. Então, diz Jung, tudo está quieto e escuro. Olho ao meu redor, sobre o tapete está a casca vazia de um ovo. Eu apalpo a mim mesmo, apalpo o chão e as paredes. Tudo está como sempre foi, bem simples e bem real. Eu gostaria de dizer, tudo em torno de mim virou ouro, mas não é verdade. Tudo é como sempre foi. Aqui brilha a luz eterna, incomensurável e ultrapoderosa. Continue Jung. Aconteceu que eu abri o ovo e que o Deus saiu do ovo. Estava perfeitamente bem e brilhava em constituição transformada. Eu me ajoelhei como criança e não consegui entender o milagre. Ele que jazia comprimido no casulo do princípio, levantou-se e não se encontrou nele nenhum vestígio de doença. E quando eu imaginei que havia prendido o forte e segurado no côncavo da mão, era o próprio sol. Então, veja bem, o arquétipo em si não muda, é o mesmo, né? Mas a imagem arquetípica muda. E como nós trabalhamos em cima da imagem arquetípica, tá? Isso é que vai moldando também a vida das pessoas e principalmente a cultura em que as pessoas estão inseridas. Ok? Continuando aqui. Eu viajei para o Oriente, para o nascente do sol. Eu mesmo queria nascer como se fosse o sol. Eu queria agarrar o sol e com ele subir para o dia resplandecente. Né? Continue Jung falando sobre isso. No parágrafo seguinte, mas observa, eu aprisionei o sol sem o saber, e o carreguei em minha mão. Ele que queria pôr-se com o sol, encontrou por meu intermédio o seu ocaso. Eu mesmo tornei-me sua mãe noturna, que chocou o ovo do princípio, e ele nasceu renovado, renascido para a maior glória. Então, aquele potencial arquetípico que está lá no inconsciente, é colocado no ovo, é colocado na imagem arquetípica, o indivíduo se relaciona com essa imagem arquetípica, assimila esse material renasce renovado no ego desse indivíduo. Esse indivíduo vai viver, no exemplo do guerreiro, vai viver a sua vida durante um tempo como se fosse um guerreiro, e esse indivíduo vai estar atualizando na sua existência o potencial arquetípico do guerreiro. Tá? Não é que ele vai ser dominado pelo potencial arquetípico. Se ele for dominado pelo potencial arquetípico, ele vai estar em surto psicótico. Ele vai, talvez, se vestir como um samurai, pegar uma espada e sair por aí matando as pessoas. Ele foi dominado pelo potencial arquetípico. Não é isso que a gente vai fazer, claro, né, com o nosso paciente. A gente vai ajudar o nosso paciente a entrar em contato com esse potencial, assimilar esse potencial na imagem arquetípica e atualizar esse potencial na sua vida, a partir do seu ego, de uma forma que vai ajudá-lo a se adaptar a si próprio e a assumir o sociocultural. Afonso. Professor, quando o senhor falou isso aí, eu me lembrei de Nietzsche, lá em Turim, né, no final da vida dele, quando antes dele enlouquecer, passar 10 anos louco, né, que encontraram no quarto nu, dizendo que era Napoleão, que era César, que era outros mais, né, quer dizer, ele totalmente... Isso é ser dominado, né, pelo inconsciente. Isso é psicose. Outra coisa que eu vi lá daquele parágrafo anterior, que eu não queria atrapalhar muito, mas me chamou a atenção, fiquei com isso na mente, é quando ele disse que se ajoelhou como uma criança. Isso, para mim, é muito expressivo. Se aproximar desse arquétipo, dessa forma como ele está colocando, nesse processo de imaginação ativa, de criatividade, né? O que é se ajoelhar como uma criança? O que é olhar para isso como uma criança? Talvez seja se despir de preconceitos, de valores, de outras coisas mais que o ego traz, né? E que acaba tornando nebulosa essa tarefa de se aproximar do arquétipo, né, dentro das suas possibilidades que são oferecidas. Perfeito, isso mesmo, se despir desses preconceitos, né? E isso equivale à morte do ego, né? Quando o ego vai se despindo desses preconceitos, ele vai morrendo para renascer. Né? Então, é importante isso que você falou aí, né?
você se permitir se transformar e renascer junto com esse potencial arquetípico que vai renascer na sua existência, na sua vida. Perfeito. Então, requer do ego duas atitudes. Uma atitude de humildade e uma atitude também de espontaneidade, que significa uma atitude de criança, né? A criança, ela é humilde e ela é espontânea, né? Evaldo, tem assim Pois não, alguma tem. coisa relacionada a esse sair do ovo, é? Alguma coisa assim. Eu li, acho que Sair do ovo, o é Deus a que estava renovar, contido é no como se ovo, né? é a renovação, né? Assim, a experiência como se, do sagrado, né? Tem alguma relação também, né? Ali, no sagrado, Tem, porque é um renascimento, né? que é a velha Então, imagem de Deus. quando você renova esse potencial arquetípico na sua vida, né? Você renasce. Você Uhum, passa a ser algo uma que outra pessoa, uma morre, nova pessoa. precisa deixar algo morrer para que renasça algo ali. Isso, Sim? é, exatamente. Todo o sofrimento que você passou, né? Foi um processo de mortificação. E depois dessa mortificação vem o renascimento, ok? Então, avançando aqui um pouco mais, gente, ó, que já na página 300 do PDF. Enquanto teu Deus sofre, tens pena dele e de ti. Continua Jung, né? Sempre aqui é o Jung, tá? Com isso, poupas teu inferno e prolongas seu sofrimento. Se tu, sem pena secreta de ti, quiseres curá-lo, o mal te cairá nos braços, cuja existência tu reconheces em geral, mas cuja força infernal em ti mesmo tu não conheces. Tua ignorância do mal provém da inocência prévia de tua vida, do sossego da conjuntura e da ausência do Deus. Mas quando Deus se aproxima, tua natureza se agita, e o lado negro da profundeza vem à tona. O ser humano está entre o cheio e o vazio. Quando sua força se une ao cheio, ele atua no cheio moldando. Esta modelação é sempre de qualquer modo boa. Quando sua força se une ao vazio, ela atua dissolvendo e destruindo, não podendo o vazio ser modelado jamais, mas só ambiciona saciar-se à custa do cheio. Assim, unida à força humana, faz do vazio o mal. Quando tua força modela o cheio, ela assim procede devido à sua união com o cheio. Mas para que tua modelagem perdure, é necessário que tua força fique ligada a ela. Através da constante modelagem, perdes aos poucos tua força, quando finalmente toda a força fica unida ao modelado. E Jung vai trazendo, né, através desse jogo de palavras, né, a relação entre consciência e inconsciente. Quando um está cheio, o outro está vazio, tá? E vai ser sempre assim. Nesse processo de individuação, no início, quem está cheio é o inconsciente, traz todo o potencial. Quem está vazio é o ego, mas o ego não quer o vazio. Aí ele se prende, se aprisiona, se liga, né, a alguma coisa que aparentemente passe para ele a ideia de plenitude, de estar cheio. Quando ele faz isso, ele diz que isso é o bom, isso é aquilo que faz bem, né? E naturalmente o oposto a isso é o mal, é aquilo que vai fazer mal. E aí surge a dissociação, o conflito interno, né? A dissociação psíquica. Afonso. Professor, esse trecho me fez pensar também na questão da unilateralidade, da importância da unilateralidade, mas desse processo de você não ficar ligado, né? Esse vazio, esse cheio, né? Isso. Podemos pensar aí nesse momento, nesse processo também, que é tão importante Podemos sim. na E base, né? o ego entra realmente nessa unilateralidade até como um mecanismo de defesa. Como ele não suporta o vazio, né, ele vai ter que colocar alguma coisa no lugar desse vazio para ele achar que ele está pleno. Aí ele foca em algo. Ele diz, isso aqui que é importante. É a minha profissão, ou é a minha família, ou é a minha caminhada espiritual, ou é as aventuras na vida, né? Então ele foca nisso e coloca isso como se fosse a plenitude da sua existência.
né? E tudo aquilo que não condiz a isso faz parte do mal. Aí vem a dissociação. Qual é o caminho que Jung descobriu ao fazer o trabalho com ele mesmo? É que para que ele possa sair dessa dualidade, ele vai ter que abraçar o mal. Ele vai ter que olhar para tudo aquilo que ele rejeitou. Porque é esse mal, que aparentemente é vazio, que vai trazer a plenitude para ele e o equilíbrio para ele. Pois não, Afonso? Pois é, professor, exatamente, pensando assim nesse vazio do nosso nascimento, da consciência, por exemplo, que se forma com a vida, né? Então a gente vai se enchendo de coisas, de certa forma. Isso também me leva a pensar muito na questão do ego inflado, que é um pseudo, né, é uma pseudo-realidade. Você acha que é isso, aquilo, outro, ou seja, você infla o ego na unilateralidade, no cheio, como se fosse expandindo, mas na pura ilusão. E aí depois vem os problemas e sintomas, né? Os transtornos. É uma pura ilusão. E o inconsciente reage a isso produzindo sintomas, né? E os sintomas são vistos pelo ego como algo maléfico, prejudicial, ruim, negativo, né? Só que ao longo do processo de individuação, o ego vai perceber que não, que esses sintomas, na verdade, estão mostrando o caminho da plenitude. Que à medida que ele se aproxima dos sintomas, aceita os sintomas, interage com eles, ele pode, então, ampliar sua consciência e assim se tornar pleno. Tá? Então, esse é um paradoxo maravilhoso que Jung descobre à medida que ele faz o confronto com o seu próprio inconsciente. E aí ele vai trazer isso para a teoria da psicoterapia junguiana, que vai embasar muito o nosso trabalho terapêutico. Ok? Célia, pois não? Valdo, que tem até uma frase, né, dele, um pensamento que o homem não é apenas luz, mas também sombra, né? É como se um Isso. precisasse do outro, né? Um precisa do outro, exatamente. Do outro, O céu é isso, o céu que traz a luz e traz também as trevas, né? Uhum. Isso, perfeito. Olha, o Jung continuando aqui, né? Falando ainda sobre a questão do mal, né? O que ele vai dizer, ó? Nesse momento precisas do mal. Quando percebes que tua força chega ao fim e que começa a cobiça, precisas tirar tua força da conformação e puxá-la de volta para teu vazio. E através dessa ligação com o vazio, consegues diluir em ti a conformação. Assim conquistas de volta a liberdade, ao despreender tua força da união opressora com o objeto. Enquanto persistires no ponto de vista do bem, não podes diluir tua conformação, pois ela é precisamente o teu bem. Não podes diluir bem com bem, só podes diluir o bem com o mal. Pois também teu bem te conduz finalmente à morte através da progressiva ligação de tua força. Não podes viver de forma nenhuma sem o mal. Tua forma de ser cria, em primeiro lugar, uma imagem de tua conformação em ti mesmo. Aquilo que você acha que você é, né? É o teu ego e a tua persona. Essa imagem permanece em ti e é a primeira e imediata expressão de tua forma de ser. Então se cria, através dessa imagem, uma imagem externa, que pode subsistir sem ti e sobreviver a ti. Tua força não está vinculada diretamente à tua conformação exterior, mas só através da imagem que permanece em ti. Quando começas a diluir tua conformação com o mal, não destróis a conformação exterior. Caso contrário, destruirias tua própria obra. Mas só destróis a imagem que formaste em ti, pois é esta imagem que segura tua força. Na medida em que esta imagem prende tua força, na mesma medida precisarás também do mal para diluir tua conformação e libertar a ti mesmo do poder do que passou. Né? Então, isso aqui está falando da mortificação do ego. Né? O ego achou que era tal coisa, se iludiu com isso, né? Construiu essa imagem, se conformou a isso e perdeu a plenitude, se esvaziou. Ele precisa olhar para o mal, aquilo que ele negou, para que ele possa recuperar sua plenitude. Continua Jung. Por isso, há muitos bons que se esvaem em sangue devido à sua conformação, porque não consegue aceitar na mesma medida também o mal. Quanto melhor alguém é, e quanto mais por isso está preso à sua conformação, tanto mais perderá sua força.
O que acontece quando o bom perdeu totalmente sua força em sua conformação? Pergunta Jung. Não só tentará forçar outras pessoas com astúcia e violência inconscientes ao serviço de sua conformação, mas também se tornará, sem o saber, mal em seu bem. Né? Olha só, aí isso tem a ver com aquilo que o Afonso trouxe, a questão da inflação do ego. Quando o ego ele está preso a essa conformação, a essa imagem, ele acha que encontrou a verdade, né? Ele tenta passar isso para os demais e tenta forçar os demais a acreditar naquilo que ele acredita. E isso é um mal, é um outro mal, só que é um mal ainda pior, porque é um mal construído por um sofrimento, por uma dissociação. Esse mal só vai trazer mais sofrimentos, não vai trazer transformação. O mal que vai trazer transformação é aquele mal anterior que foi negado, que você precisa se relacionar para que você possa se libertar dessa prisão que você entrou quando você se identificou só com um aspecto, né, da verdade, achando que esse aspecto era a própria verdade absoluta. Pois não, sério. E aí também, né, na questão da dissociação, né, vem também a projeção, né? Que é o mal Exatamente. fora de si, né? Aí você se identifica com uma coisa e projeta nos outros aquilo que você acha que não é, né? Perfeito. Afonso. Professor, eu estou falando dessa questão da conformação, eu me lembro dos casos que chegam na clínica que é de relacionamentos, né, que é muito comum, né, uma queixa desse sentido, né, de que uma pessoa, no processo de dominação, né, e esse texto também me chama a atenção muito uma coisa que é interessante, e me faz lembrar a questão da própria base da psicologia analítica dos opostos, né, é preciso o mal para que você possa perceber o bem, é preciso o vazio cheio, né, esse processo em cima e baixo, dentro e fora, né? Eu acho que também esse trecho ele nos faz pensar isso aí, que é altamente importante e não podemos esquecer isso nunca no processo de análise, né? Ou como analista ou como analisando, né? Isso, exatamente, exatamente. A psique ela é formada por paradoxos, né? Então, São se as eu quero polaridades, são as polaridades, exatamente, exatamente, né? Então, à medida que eu vou desenvolvendo a minha consciência, o meu ego, né, ampliando minha consciência, eu vou ter que naturalmente me defrontar com os paradoxos, e encontrar uma forma de transcender esses paradoxos, né? Quem vai me ajudar nisso são os símbolos produzidos pela própria psique. E esses símbolos trazem, né, os paradoxos e, ao mesmo tempo, trazem a superação dos paradoxos. Todo símbolo é isso. Todo símbolo ele traz um aspecto da consciência e um aspecto do inconsciente. Né? Ele já é o próprio paradoxo em si e, ao mesmo tempo, é uma tentativa da psique de transcender esses paradoxos. Por isso que os símbolos, né, guiam o processo terapêutico. Não tem terapia junguiana sem você trabalhar com imagens, com símbolos, né, com imagens arquetípicas. Não tem. Toda escuta terapêutica, dentro de uma visão junguiana, vai nos levar a observar o surgimento de símbolos. E à medida que o paciente olha para esses símbolos, ele vai ser guiado para a transcendência dessa dualidade, desses paradoxos. Tá? Voltando aqui para o texto. Jung continua falando, né? Por isso, há muitos bons que se esvaem em sangue devido à sua conformação, porque não consegue aceitar na mesma medida também o mal. Quanto melhor alguém é, quanto mais, por isso, mais preso à sua conformação, tanto mais perderá sua força. O que acontece quando o bom perdeu totalmente a sua força em sua conformação? Não só tentará forçar outras pessoas com astúcia e violência, inconscientes, ao serviço de sua conformação, mas também se tornará, sem o saber, mal em seu bem, pois seu desejo de saciedade e fortalecimento vai torná-lo cada vez mais egoísta. Mas com isso, o bom destrói finalmente sua própria obra. E todos que ele forçou ao serviço de sua obra se tornarão seus inimigos, porque ele os alienou. Né? Esse é o perigo da identificação com a consciência coletiva. Aí chegamos aqui numa outra questão do nosso roteiro, sobre o problema do mal. Diz Jung, tu sofres com o mal porque não amas conscientemente no oculto nem para ti mesmo. Então, qual é a saída? É amar o mal. Amar aquilo que você rejeitou. Gostarias de evitá-lo e começar a odiar o mal.
e outra vez estás ligado ao mal, através de teu ódio. Pois se o amas ou odeias, isto continua sendo o mesmo para ti. Estás ligado ao mal. Deve-se aceitar o mal. Este é o caminho. Esta é a saída que Jung apresenta. O que nós queremos permanece em nossa mão. O que não queremos, e assim mesmo é mais forte do que nós, arrasta-nos junto e não podemos detê-lo sem nos prejudicar a nós mesmos. Então, tudo aquilo que você rejeita fica mais forte e, no final das contas, acaba te dominando. Esse é o problema que gera a psicopatologia, o sofrimento, o adoecimento psíquico. Pois não, Afonso? Sim, professor, é importante, enquanto o senhor falar de mal, é importante também a gente não pegar essa palavra no seu significado que tem para nós, né? Ele fala de Sim. mal, ele fala contrário de um bem, não é o mal, né? É o Isso. oposto, é o contrário, é aquilo que você não olha, para onde você tem a sombra, né? Que não tem a É. ver com o mal, do mal moral, O né? mal em si, né? É bom a gente ficar bem. É. Então, o mal aqui é tudo aquilo que você rejeita porque você diz que não presta. Tá? É isso. Então, o que não queremos, e assim mesmo é mais forte do que nós, né? Então, o mal é isso, é tudo aquilo que nós não queremos, arrasta-nos junto e não podemos detê-lo sem nos prejudicar a nós mesmos, pois nossa força permanece então no mal. Portanto, devemos aceitar nosso mal, né? Sem amor e sem ódio, reconhecendo que ele está aí e que precisa ter sua parte na vida. Dessa maneira, tiramos dele a força para nos vencermos, né? Então, aceitar aquilo que não presta, aquilo que é negativo, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que nós temos vergonha, olhar para essa sombra e aceitar. Esse é o caminho que vai nos levar, no final das contas, né, ao encontro com o self. Continuando. Quando conseguimos criar um Deus e quando, através dessa criação, toda a nossa força entrou nessa configuração, somos tomados do desejo irresistível de elevar-nos com o Filho Divino e tornar-nos partícipes de sua glória. Mas nos esquecemos de que, então, nada mais somos do que forma vazia, tendo a configuração de Deus arrancado para si toda a nossa força. Não nos tornamos apenas pobres, mas matéria completamente podre, a qual jamais conviria participar da divindade. Tá? Então, o mal se torna pior quando a gente rejeita. E o mal se torna um bem quando a gente aceita. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Uma última questão para o nosso encontro de hoje, né? Sobre o mundo objetivo exterior e abstrato. Através da pressa, da vontade e do agir multiplicados, queremos escapar do vazio e, portanto, do mal. Mas o caminho certo é aceitar o vazio, destruir a imagem da configuração em nós, unir o Deus e descer ao insondável e abominável da matéria. O Deus, como obra nossa, está fora de nós e já não precisa de nossa ajuda. Ele está criado e permanece entregue a si mesmo. Uma obra criada que desaparece tão logo nos afastemos dela não presta, mesmo que fosse um Deus. Mas onde está então o Deus após sua criação e após sua separação de mim? Quando constróis uma casa, tu a vês posicionada no mundo exterior. Quando criaste um Deus que não vês com os olhos corporais, então ele está no mundo espiritual, que não é menor que o mundo real externo. Aqui Jung fala da realidade espiritual, né? Da realidade do mundo abstrato. Né? Não é real para Jung somente o mundo concreto, mas o mundo abstrato também é real. Ele está lá e opera para ti e para os outros tudo que pode esperar de um Deus. Assim, tua alma é teu próprio si mesmo no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, como morada dos espíritos, é também um mundo exterior, é um mundo objetivo, real, exterior. Assim como tu não estás sozinho no mundo visível, no mundo concreto, mas rodeado por coisas que te pertencem e que só a ti obedecem, também tu tem pensamentos que te pertencem e só a ti obedecem.
Então, os pensamentos, os sentimentos, né, fazem parte desse mundo abstrato e real. Assim como tu não estás sozinho no mundo visível, mas rodeado por coisas que te pertencem e que só a ti obedecem, também tu tens pensamentos que te pertencem e só a ti obedecem. Mas assim como também estás rodeado no mundo visível por coisas e seres que não te pertencem, nem te obedecem, também estás cercado no mundo espiritual por pensamentos e seres ideais que não te obedecem nem te pertencem. Né? Então, a gente está falando aqui de uma realidade objetiva abstrata, que independe da nossa existência. Não foi somente criada por nós. Existe independentemente da nossa existência. Existe por si, tá? Por si mesmo, né? Esse mundo abstrato, real, que a gente está tratando aqui. Pois não, Afonso? Pois é, professor, e quando o senhor falava aí, eu me lembrava das questões da doutrina espírita, kardecista, por exemplo, na época da codificação, se perguntava sobre os espíritos, eles diziam que eles não apareciam a hora que a gente queria. Tinha que ter um processo de afinidade, por sentimentos, emoções, um objetivo sério, né? Então, assim, que naquela época na França tinha toda essa brincadeira de Fazer a evocação invocação, dos né? espíritos, né? Das mesas girantes. Eu estou trazendo isso aí porque eu acho que tem muito a ver com ele fala de mundo espiritual e que esse mundo espiritual não está à mercê de nosso mundo. A gente acha que esse mundo é, né, a gente, e que não, que são questões de afinidades, por exemplo. Então, é importante, por exemplo, também no processo de análise, trazer isso para dentro da análise, é importante. Como está teu pensamento? Sim. Como você sintoniza? Onde está você? Onde está tua mente? Onde está tua psique? Onde está tua energia? Onde está tua energia? Está aí, né? Que lembra bem Paulo também. Onde estiver teu amor, está o teu coração. Onde está o teu coração, está Deus, né? Também dentro do processo religioso. Então, assim, é Isso. interessante a gente perceber que não há uma submissão de um mundo ao outro, né? Não tem mundo mais importante. Como é importante tanto esse mundo interior como o mundo exterior, né? É se valorizar esse processo. Exatamente. Esse trânsito, né? Exatamente. E assim como na metáfora, né, que você trouxe aí da questão do espiritismo kardecista, né, assim como não é porque você invocou o espírito tal que ele vai aparecer porque você invocou, né? Ele vai aparecer se tiver que aparecer, se tiver um propósito para ele aparecer, né? Da mesma forma acontece em relação aos arquétipos, não é porque a gente está invocando um arquétipo, eu vou agora desenvolver o arquétipo do herói, do guerreiro, do pastor, do mestre, né? Não é porque eu resolvi chamar esse arquétipo que ele vai aparecer. Não depende da minha escolha egóica, né? Depende do self que vai ordenar e regular a manifestação ou não de cada arquétipo na vida de cada um de nós. Então, em um certo momento da vida do fulano de tal, o arquétipo do guerreiro vai ser ativado, não porque ele quis, não porque o fulano de tal quis, mas porque o self achou que era importante para ele que o arquétipo do guerreiro ou do herói fosse ativado naquele momento da vida dele. Professor, o engodo que se dá às vezes também, com relação aos arquétipos, eu sei que é uma temática muito complexa, mas assim, o arquétipo conta uma forma, né, e não conta o conteúdo, né? Ele também traz um vazio nele, e que esse vazio a gente deposita desse arquétipo, desse processo, e que é todo esse processo desse engodo aí de você, por exemplo, que Deus que eu crio, que guerreiro eu imagino, como o senhor bem colocou, né? E as pessoas acabam incorporando esse papel, porque o arquétipo se presta a isso dentro da sua natureza, né, eu creio, porque ele também é a forma que você traz seus conteúdos também, né, e desse processo dialético, de diálogo com o arquétipo, e que a gente às vezes se perde no processo de conformação, né, de configuração, né, que faz com que eu valorize isso perante a minha vida, aqui, meus interesses, por exemplo. Né? Então, perceber essa magnitude maior da vida, desse processo, desse mundo exterior e interior, eu acho que esse processo dialético faz com que você perca essa tendência que é muito, eu acho que é muito peculiar do ser humano de fugir ao vazio, o medo do vazio, eu tenho que estar sempre cheio de alguma coisa, né? Perfeito, perfeito. Então, resumindo e fechando nosso encontro de hoje, né? O que fazer diante de um arquétipo quando ele é ativado, né? Primeiramente, o arquétipo ele é ativado não porque nós escolhemos ou quisemos, né? Ele é ativado porque houve uma necessidade e o self reconheceu a importância da ativação daquele determinado arquétipo para aquele indivíduo naquele momento da sua vida, tá? Normalmente, quando isso acontece, é por uma questão de adaptação. Ou seja, o self reconheceu que é importante para aquele indivíduo
entrar em contato com o potencial arquetípico de tal arquétipo para que ele possa se ajustar melhor a si próprio e ao seu meio sociocultural. Tá? Então, o arquétipo é ativado por essa razão, por uma questão de adaptação, de ajustamento, de promover e estabelecer o equilíbrio e a autorregulação psíquica. Então, uma vez que o arquétipo é ativado, o que fazer? Primeira coisa é permitir que esse arquétipo se manifeste, ganhe uma forma, né? Traga uma imagem simbólica, que é aquilo que a gente chama na teoria junguiana de imagem arquetípica. Depois que isso acontece, a gente precisa, então, fazer um trabalho em cima dessa imagem arquetípica. Esse trabalho pode ser um trabalho meditativo, ou contemplativo, ou reflexivo, você pensar sobre a imagem, você estudar sobre a imagem, você meditar sobre essa imagem arquetípica, mas esse trabalho também pode ser um trabalho de imaginação ativa, que é você, então, estabelecer esse diálogo, né? Essa relação dialética com essa imagem arquetípica. Então, como fazer a imaginação ativa? Você pode ter vários caminhos, várias possibilidades. Desde a escrita automática, essa que o Jung está fazendo, quando ele vai dialogar com o Isdubar, por exemplo, e outros personagens que ele vai dialogando ao longo do livro vermelho, né? Você pode pintar, desenhar, esculpir, sempre tentando manter, né, dois sensos muito importantes, sensos que o ego possui: o senso da ética e o senso da estética. Né? Então, não é desenhar por desenhar, não é desenhar qualquer coisa, mas desenhar tal qual a imagem apareceu a você. Né? Então, não é simplesmente olhar para aquela imagem arquetípica, ouvir ou entender o que ela está querendo, que você vai realizar aquilo que ela está querendo. Não, você vai confrontar com a tua postura ética. Então, digamos que a imagem arquetípica diga: você é um guerreiro e deve matar todos os seus inimigos. Você vai ter que confrontar isso com a tua ética, mas matar, por que eu vou matar os meus inimigos? Então, você começa um diálogo com essa figura que é uma imagem arquetípica. E é esse diálogo, né, esse método dialético que vai gerar o crescimento, né? O crescimento e a ampliação da consciência. Pois não, Afonso? Professor, desse exemplo que o senhor deu aí, que é muito emblemático, né? Que inimigos o inconsciente está falando aí, né? Da voz desse inconsciente é que é o grande trabalho da análise, né? Eu sou guerreiro, tenho que matar meus inimigos. Estou falando de quais inimigos? E Do meu egoísmo, do meu orgulho, meus medos, da minha ansiedade, né? Exagerado. Isso, Então, exatamente. É importante trazer, né, esse conceito para dentro da nossa prática de dialogar com ele, né? Isso. Interessante aí, né, gente? Porque às vezes até ali um paciente, ele, para poder chegar a um consenso de algo que ele quer se manifestar ali, que está perturbando, ele faz um arrudeio de caminho, assim, de tantas, de tanto, a palavra que é usada, tanto arrudeio que ele coloca, para poder chegar um dia em uma pequena verdade ali do que está abalando toda aquela vida dele. É muito interessante, né? Porque demora, sabe? Por Demora, isso né? que nós não precisamos ter pressa, né? Não devemos, na verdade, ter pressa, né? E por isso que o processo terapêutico ele vai durar anos, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, direto ou interrompido de vez em quando, mas voltando sempre, né? Porque é um processo que vai ocorrer ao longo da vida, né? Então, não é 10 sessões, 12 sessões que uma pessoa vai resolver seu problema. Não, é um processo, né? É um longo e contínuo processo. Gente, por falar em tempo, né? Deu nossa hora de hoje, desse encontro. Vamos finalizar por aqui. Quem tiver algum comentário, pode colocar lá no grupo do WhatsApp, ou o pessoal que vai assistir a gravação pode colocar também no grupo do WhatsApp, ou falar diretamente aqui no canal do Labirinto. E daqui a umas 3, 4 semanas, a gente volta a ter outro encontro do Livro Vermelho ou do Hermetismo, tá? A gente vai combinando direitinho. Ok? E amanhã supervisão. Quem puder participar amanhã, 8 horas da manhã, supervisão. Gente, boa noite a vocês. Boa noite. Forte abraço aí. Obrigado, boa noite, Até a colegas. próxima. Tchau. Valeu, gente. Até mais.